Você já parou para pensar no que acontece quando alguém tenta fugir do juízo de Deus, mas leva o coração preso ao passado? Esta é a história de um único olhar que selou um destino eterno. Imagine uma cidade chamada Sodoma, dormindo sobre brasas invisíveis, prestes a explodir. A cidade pulsava com pecado, violência e desejos que a corrompiam por dentro. E naquele amanhecer cinzento, quando as ruas ainda estavam silenciosas, 2 anjos entraram. Eles não eram viajantes comuns, não buscavam abrigo. Eram mensageiros divinos, executores de um decreto celestial que estava prestes a se cumprir. No meio daquela escuridão moral, eles encontraram um homem chamado Ló, o único justo naquele campo de sombras. Com uma voz grave e urgente, eles deram a ordem: a cidade será destruída. Foge agora com tua família. Foge para as montanhas e, sob nenhuma circunstância, olhes para trás. A ordem não era um conselho, não era uma sugestão, era uma sentença. A única condição para a salvação era a obediência cega, a confiança total de que o futuro que Deus oferecia era melhor do que o passado que estavam deixando para trás. Imagine a cena: Ló, sua esposa e suas 2 filhas correndo por uma estrada poeirenta, com o sol nascendo no horizonte, mas atrás deles, o céu começava a ferver. Relâmpagos que não eram de chuva rasgavam o firmamento. Trovões que não vinham de nuvens ecoavam como o rugido de um leão. O inferno parecia ter aberto a boca para engolir a cidade inteira. Os anjos os puxavam pelas mãos, quase os empurrando, insistindo com uma urgência desesperada: depressa, não parem. E, acima de tudo, não olhem para trás. Cada passo para longe de Sodoma era um passo em direção à vida, mas para a esposa de Ló, cada passo era também uma despedida dolorosa. Ela sentia o cheiro de enxofre no ar, o cheiro da destruição, mas sentia também outra coisa, algo muito mais forte e traiçoeiro: a saudade. Saudade da vida antiga, da sua casa, dos seus amigos, talvez dos prazeres escondidos que Sodoma oferecia em segredo. Enquanto o céu caía sobre a cidade, o coração dela permanecia lá, preso nas ruas que agora queimavam. A mente dela estava dividida. O corpo avançava, mas a alma olhava para trás. O conflito interno era insuportável. Por que não olhar? O que havia de tão terrível em um simples olhar? Talvez fosse curiosidade, talvez fosse incredulidade, ou talvez fosse aquele apego mortal ao que já estava condenado. Ela estava fisicamente no caminho da salvação, mas seu coração ainda pertencia a Sodoma. E essa divisão interna estava prestes a ter uma consequência terrível e imediata. Então, aconteceu. Um estrondo ensurdecedor partiu o ar, mais alto que qualquer coisa que já tinha ouvido. O chão tremeu violentamente, como se o mundo fosse se abrir em 2. E naquele instante, naquele único segundo fatal, o medo se transformou em curiosidade. A advertência dos anjos ecoava em sua mente, mas o puxão do passado foi mais forte. Ela virou a cabeça. Apenas um pequeno movimento, apenas um olhar rápido por cima do ombro. O que ela viu foi um espetáculo proibido e aterrorizante. Sodoma e Gomorra ardiam sob uma chuva de fogo e enxofre. A cidade inteira gritava, queimava e desaparecia em meio às chamas consumidoras. Foi a última imagem que seus olhos registraram. E ali, no silêncio frio que se seguiu ao caos, uma transformação chocante começou. O corpo da mulher endureceu, a pele estalou como argila secando ao sol. O sangue em suas veias parou de correr, secou. Seus ossos se tornaram cristalinos, translúcidos, em menos tempo do que um suspiro. Ela se transformou em uma estátua de sal perfeita, imóvel eterna. Um monumento silencioso ao peso de desobedecer a uma ordem divina. Ela se tornou um aviso para todas as gerações futuras. Seu corpo, agora uma escultura de sal, ficou ali, congelado no ato de desobediência, com o rosto virado para a cidade destruída que ela não conseguiu abandonar em seu coração. Ló e suas filhas continuaram, sem ousar olhar para trás, carregando o peso da perda e da visão terrível da justiça de Deus. A história da esposa de Ló é muito mais do que um castigo antigo. É um aviso poderoso gravado no deserto, uma lição que ecoa através dos séculos. Quem olha para trás quando Deus manda avançar, petrifica o próprio destino. Ficar preso ao passado, a um estilo de vida, a relacionamentos ou a pecados que Deus já condenou, é como virar a cabeça para olhar Sodoma queimar. Impede o progresso, congela o crescimento espiritual e nos transforma em monumentos de arrependimento e estagnação. O chamado de Deus é sempre para frente, para a vida nova, para a terra prometida, para um futuro de esperança. Olhar para trás não é apenas um ato de desobediência, é um ato de descrença. É dizer a Deus que o que Ele oferece no futuro não é tão valioso quanto o que estamos deixando no passado. É duvidar da sua bondade e do seu plano. Até hoje, na região do Mar Morto, perto de onde Sodoma teria existido, existe uma formação rochosa peculiar que muitos ao longo da história acreditaram ser a figura da esposa de Ló.
uma sentinela de sal, olhando para o nada, para a cidade que não existe mais. Seja ou não a estátua original, ela serve como um lembrete físico e poderoso de que o passado, quando nos apegamos a ele contra a vontade de Deus, pode ser mortal. Qual é a sua Sodoma? O que te prende e te faz querer olhar para trás, mesmo quando Deus está te chamando para seguir em frente? Pense. A lição da esposa de Ló é clara. Deixe o que está condenado para trás e abrace o futuro que Deus tem para você. Não permita que a saudade de um passado pecaminoso transforme seu futuro brilhante em uma estátua de sal. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Que Deus te abençoe e te dê forças para sempre olhar para frente.